Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? E aqui fica a pergunta: sua infância foi boa ou foi ruim? A gente define quando a gente faz um apanhado de acontecimentos. Então a gente faz um apanhado de acontecimentos negativos e a gente fala, define, a minha infância foi ruim. Ou a gente pode fazer um apanhado de acontecimentos positivos e dizer que a infância foi boa, que foi maravilhosa. Talvez até hoje você defina a tua infância como negativa, porque você está focando, olhando, colocando energia, colocando seus pensamentos e sentimentos e retroalimentando isso e dando potência. E quando você traz isso para o seu presente, quando você olha para a falta, para o que faltou na tua infância, você tem a tendência também de fazer isso no presente. Seja olhar para o que falta nos relacionamentos, seja para o que falta em termos de coisas materiais ou em situações que você vive. Então, como é importante a gente se reconectar com a criança interior, buscar a cura, né, das feridas emocionais, a gente deixar as bagagens lá no passado, né, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, e a gente decidir olhar, então, ressignificar e olhar com outros olhos, olhar de uma maneira positiva para a nossa infância. Agora, se você for parar para pensar e deixar para trás essas crenças limitantes negativas, talvez você foque em abusos verbais, emocionais ou físicos que você tenha experienciado, ou conflitos na sua família de origem, ou faltas que você teve em termos de afeto, de atenção, ou de coisas materiais. Mas eu tenho certeza de que também você teve bons momentos. Tiveram pelo menos algumas pessoas que te amaram, ainda que fosse uma. Talvez essa pessoa, você queria que ela demonstrasse que te amasse de uma forma assim, de abraço, de palavras positivas, e talvez a pessoa, ela te amava de outra forma, pelo serviço, ou cuidando de você. Enfim, então se a gente souber analisar nos detalhes a maneira como as pessoas nos tratavam e a gente extrair as coisas boas, a forma como elas nos tratavam, ou, por exemplo, os lugares que você frequentou na sua infância, de repente na sua escola foi muito legal, tinha muitas amizades boas, de repente na igreja, ou num lanche que de repente sua mãe te levava, sua avó, ou quando você frequentava a casa da sua avó, ou um passeio no final de semana, um piquenique, ou um passeio na escola. Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, tiveram muitos acontecimentos bons também, mas você decidiu, né, talvez na tua mente, que a tua infância foi ruim. Mas quando você começa realmente a puxar, né, lá do passado, acontecimentos bons, se você colocar foco, energia neles, você vai ver que a sua infância foi boa e começa a dizer isso, começa a sentir, se coloca nesse processo, né, de mudar essas crenças, de realmente acreditar que a sua infância foi boa, que ela foi incrível. Porque quanto mais a gente faz esses apanhados de acontecimentos bons, a gente ressignifica e coloca no nosso coração que nossa infância foi boa, a gente coloca os olhos no que a gente tem, a gente começa a ter a tendência também e a facilidade de fazer isso no nosso tempo presente. Parar de olhar para o que falta, porque se a gente olhar para o que falta, a gente reclama, a gente fica insatisfeito, a gente fica triste, a gente às vezes se sente incapaz, inseguro. Mas se a gente olhar para aquilo que a gente já tem, em nossos relacionamentos, em nossa família, ou em termos de materiais, ou em situações que a gente vive, ou em níveis de transformação que a gente já vive, a gente vai conseguir ter mais alegria e gratidão. E isso vai trazer mais força para que a gente continue também buscando coisas maiores e melhores. É um processo, não é tão fácil assim, né? É um processo, mas aos poucos a gente vai conseguindo realmente enxergar que a nossa infância foi boa sim, apesar dos acontecimentos ruins, porque a gente decidiu escolher e focar nos bons acontecimentos e trazer essa alegria da criança para o nosso presente, trazer essa criatividade, essa leveza, e a gente vai conseguir sim também, vivendo o presente com intensidade, mas visualizando nossos sonhos, crendo e fazendo cada dia um pouquinho para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente quer, não focando e falando, isso me falta, não, mas já agradecendo a Deus por aquilo que você quer, porque você já tem. A gente não precisa pedir aquilo que a gente já tem, a gente agradece. Então, comece a declarar que a sua infância foi incrível, que sua vida atual é incrível e que seu futuro vai ser incrível também. E tudo que você já pediu para Deus já é seu, então agradeça. Não foque na falta, agradeça, porque tudo que você precisa já é seu. E todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Se alinhe com Ele, você viverá
cada uma delas em nome de Jesus.